Boa noite a todos. Hoje, exatamente 11 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 11, titulado Os Três Reinos. E hoje nós vamos retomar a questão 608. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Pedir para o Tarcísio. Tarcísio, vem orar para a gente, Tarcísio. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Que a espiritualidade amiga que acompanha esse estudo possa intuir a Conceição e a todos nós podermos assimilar todos os ensinamentos que hoje teremos. Obrigado por teu amor, Senhor, por não deixar ficar ao nosso lado, procurar sempre nos apoiar, apesar das nossas rebeldias, mas que possamos a cada dia dar um passo em tua direção, para podermos nos humanizarmos. Sabemos que estamos muito longe, mas com teu amor, com nossa força de vontade, chegaremos lá. Obrigado por mais essa oportunidade. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Todos em paz. Aos nossos irmãos que estão acompanhando através do canal EOS, por favor, curtam. Clica no curtir. A gente observa que tem muito acesso, mas as pessoas esquecem de curtir. Vocês já perceberam que o nosso canal não é um canal que é monetizado, né? A gente não ganha dinheiro com isso. A gente ganha muito mais do que dinheiro. A gente ganha a libertação de consciência, a probabilidade das pessoas estudarem para melhor servir ao Cristo e se tornarem humanos melhores. Mas quando a gente fala curtir, é com um único propósito. O canal passa a ser mais divulgado e outros corações poderão ter acesso. Então, compartilhe, divulgue, curta, compartilhe com outros irmãos espíritas ou espiritualistas, que é uma forma de você divulgar o Evangelho, porque todas as lições do Espiritismo é Evangelho puro. E aí você poderá estar consolando outros corações. Não sejamos egoístas em se é bom, por que não compartilhar, né? Divulgar para tantos e tantos outros corações. Então hoje, aí você vai dizer, mas a pessoa não tem nenhum conhecimento espírita. Aí você não vai mandar a questão 608, você vai mandar lá a introdução de Livro dos Espíritos, né? Começa pelo começo, tá bom? Bom senso também, ok? Vamos então para 608. Então, aqui nós já sabemos o que é princípio espiritual, nós já sabemos o que é o espírito, nós já sabemos que esse processo de elaboração do princípio espiritual levou bilhões de anos. Isso não é uma coisa de séculos, é uma coisa de bilhões de anos. Os planetas que nós começamos a ser elaborados como princípio inteligente, esses planetas talvez nem existam mais. Porque a gente sabe que tudo que é matéria, e aí eu até corrijo a nossa fala, que a gente diz, matéria tem começo, meio e fim. A matéria ela não tem fim, a matéria ela também é constantemente reciclada. Né? Porque um planeta, quando ele entra no processo de explosão, a matéria dele volta para o universo para novamente formar novos planetas. Daí as nebulosas, né? A nebulosa é essa mãe universal que forma novos planetas. E essa poeira cósmica, que nas explosões isso vira poeira, essa poeira irá contribuir para a formação de novas estrelas e novos planetas. Então, na natureza, a matéria também não tem fim. A matéria também está no processo constante de reciclagem e renovação. Ou seja, nada na natureza se perde, tudo se transforma. Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma.
O que nós temos aqui dentro está, vai ficar e permanece. Aqui dentro, tudo que é matéria, porque a matéria está sempre o quê? Sendo reciclada. Então, Deus, nosso Criador, por isso a Trindade, Deus, Espírito e matéria. Nada disso acaba. Se transforma. Pautado nisso, ele pergunta, após a morte, o espírito do homem, então ele dá uma direção, é o espírito do homem, né? Tem consciência de suas existências anteriores ao período da humanização? Ou seja, quando eu desencarnar, eu vou ter consciência, ou seja, consciência é lembrar de quando eu vivi como cachorro, como gato, como pássaro, como peixe, como... Ter consciência é isso. Resposta dos espíritos. É muito legal a resposta deles. Não. Pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Por quê? Quando ele diz tem consciência, a gente pergunta, o animal ele tem consciência que ele está vivo, que ele é um filho de Deus, que ele é um princípio inteligente que está em processo de evolução? Ele tem consciência disso? Não tem. Então, é a partir da minha vida de espírito que eu posso adquirir consciência. Como é que eu posso ter consciência de um período que eu não tinha consciência? Entende? Não tem como. Mas como que pode ter consciência se não havia consciência? Não havia consciência. Então não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Um período no princípio. Aí ele vem agora e dá essa resposta que eu acredito que é um espírito bem feminino. Que diz assim, olha, ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, né? O espírito mal lembra as primeiras existências humanas, lá do período de Neandertal, o período das cavernas, né? Ele mal lembra desse período, vai lá lembrar da vida de um princípio inteligente? Exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos de seu tempo que passou no ventre materno. Tu lembra da tua vida de infância nessa encarnação? De 2, 3, 8 meses, a gente lembra? E no ventre materno, tu lembra como é que foi a confusão lá dentro? É verdade. Então, ele vai usando a lógica. Primeiro, você não lembra nem dessa encarnação, não lembra da vida intrauterina, não lembra da vida da infância, não lembra das existências das primeiras encarnações. Vai lá lembrar da tua vida como princípio inteligente? Não vai. Agora, gente, eu acho tão interessante que hoje se tem muito mais consciência e ciência da vida intrauterina, o quanto isso influencia para a formação da personalidade. Então, hoje os partos, eles são muito mais humanizados. Então, antes as mulheres levavam aqueles cortes na hora da dor, do desespero, colocava aquele corte absurdo na vulva da mulher, ela ficava de uma forma terrível. Crianças eram puxadas por aqueles ferros, os fórceps, a própria injeção da citocina, que é para acelerar o processo da dor e do parto. Então, hoje, isso está muito mais modificado. Ainda tem alguns lugares que fazem, mas já não é mais, não deve mais seguir o protocolo. Então, hoje, eles já têm um certo cuidado. Aquela coisa de bater na criança, tirar a criança e levar ela sozinha, enroladinha naquele pano para o berçário, não existe mais berçário, fica com a mãe. Outra coisa, já levava a criança para o banho, não leva mais para o banho, sujinha, fica ali em cima da mãe, né? Então a gente percebe que hoje já tem uma preocupação muito maior com esse ser humano que está chegando, porque sabe que isso deixa, sim, sequelas e traumas na personalidade desse ser. Então você vê que o processo de evolução, ele acontece de todos os lados.
Porque os seres que serão adultos no ano de 2050 já começam a ter uma recepção mais adequada para contribuir com a formação da sua personalidade. Muito legal isso, fiquei muito feliz. Visitei a Balbina Mestrinho e conheci detalhe, perguntei bastante e fiquei muito feliz com as novas abordagens. Agora a pergunta é, tem espaço para todo mundo? Não. Né? Infelizmente não tem. Uma Balbina Mestrinho não vai resolver tudo, né? Então quantas maternidades não deveriam ter? Fora aquelas irmãs que vêm do interior, naquelas gravidezes, aquela gravidez mais de risco. Até aí tudo bem? E ele continua, é por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Por quê? Porque eles não lembram. Então, se não lembram, como é que vão dizer como é que a gente começou? Não sabe. Até aí tudo bem, gente? 609, bora lá? Depois que entra no período de humanização, porque a minha primeira encarnação como espírito já é humano, está entrando no período da humanização, né? Ele está começando, porque ali ele é um animal. Todo o movimento dele é de um animal. E aí ele diz, depois que entra no período da humanização, e a gente ainda está aprendendo esse período, né? Lembra sempre disso. Os animais parecem com a gente? Não. Nós que parecemos com os animais. As nossas atitudes ainda são muito mais próximas dos animais do que dos humanos. Sentimento de posse, o próprio ciúmes, aquela sensação de eu sou dono aqui do território, isso é coisa de bicho. Essa necessidade de marcar território, dizer isso aqui é meu, hein? Se aproximar eu mordo. Né? Então isso é coisa ainda do animal. O animal, ele se preocupa com a sua prole, os seus filhotes. Pronto, acabou. É ali. Ele não tem esse sentimento de solidariedade. Isso aí já é para o humano, humanizado. Então, se eu estou ainda no nível só dos meus, é o animal com a prole. Se eu já me despertei com a minha sensibilidade para a humanidade, aí sim já é um processo de evolução, é um processo de humanização. Entendemos isso? Então é por isso que a gente diz, não é os animais que parecem conosco, somos nós que parecemos com os animais. As nossas atitudes ainda muito próximas. Aí ele pergunta então, depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano. Por isso a pergunta dele, o espírito lembra? Ele disse, não lembro de nada. Agora aí ele diz assim, mano, eu vou explicar o que eu queria saber. O que eu queria saber mesmo é se fica algum quê? Vestígios de tudo aquilo que nós passamos. Fica algum vestígio? Vamos ver a resposta? Depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Ou seja, quanto maior o meu progresso, mais distante eu estou. Quanto menor o meu progresso, mais próximo eu estou. Mas não é próximo de tempo, é próximo de comportamento. Entende? Porque nós já podemos... de repente eu comecei com um grupo que nós temos o mesmo tempo, idade cronológica, o mesmo tempo que desenvolvemos, que fomos criados, o princípio inteligente. E o processo de evolução até onde Deus conduz, foi tudo ok, estamos juntos, lado a lado. A partir do momento que nós adquirimos a espiritualidade, o ser espírito, não mais um princípio inteligente, mas o ser espírito, e que iniciou o processo de evolução, isso quer dizer que a gente foi juntinho? Não. Então, há casos que já tem uns que estão lá na frente e outros que ainda estão aqui batendo pé.
por conta do livre-arbítrio. Então, tudo depende das nossas escolhas. O processo de evolução. Quando o Senhor Emmanuel é questionado sobre a evolução do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro Consolador, ele diz, o que me cabe, o que nós sabemos é que o que se fala no mundo espiritual da evolução do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele é um daqueles espíritos que teve a evolução reta. Não perdeu tempo. Nós, terrícolas, perdemos e continuamos perdendo. A gente ainda não entendeu a lição. Depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele, o espírito, pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Do estado primitivo. E ele usou um termo legal, ele utilizou gerações, ele não usou encarnações. O período é muito maior. Então, durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Ele não sai daqui e vai para lá, ele vai ter que galgar. Agora, esse galgar, até ele se transformar em espírito, e a partir daí, Deus ainda vai conduzindo. Quando ele percebeu que desenvolveu toda a intelectualidade, a razão, ele disse, meu filho, agora é contigo. Mas a minha lei vai estar gravada na tua consciência. E eu vou te mandar os melhores professores para te dizer como que tu tem que fazer. Mas a partir de hoje, tu assume a responsabilidade das tuas escolhas. Porque eu quero que você comece a andar com as suas próprias pernas. Eu te trouxe durante bilhões de anos. Agora é contigo. Mas tem o seguinte, filho. Eu vou estar sempre puxando teu freio. Sempre te mandarei bilhões de avisos. Existem sempre, olha essa palavra que legal, anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Então não está solto, não há um rompimento, há anéis ligando, ou seja, há uma continuidade. Fecha um ciclo, começa outro, fecha um ciclo, começa outro, fecha um ciclo. Mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Esses vestígios o quê? Da animalidade. E aí ele vai dizendo aqui, e não só da animalidade, mas desse movimento instintivo. Então, a partir do momento que eu vou adquirindo o livre-arbítrio, é porque eu também vou adquirindo a razão. E a razão, ela me dá a consciência e a liberdade, da livre-arbítrio, a liberdade de escolher seguir ou não o instinto. O instinto é ruim? Não. O próprio corpo, ele diz chega. Por exemplo, estou aqui com um prato de vatapá. Adoro. Eu vou comer um prato e o meu organismo vai dizer, deu. Eu não tenho livre-arbítrio? Eu não sou viciada nesse prazer? Aí o que eu faço? Eu vou comer mais. Eu vou comer mais. Corrompendo o meu próprio corpo. Prostituindo o meu corpo. Entende? Então esse é o livre-arbítrio. É a liberdade de escolher se para ou se vai. Só que eu tenho que sofrer as consequências do que eu escolhi. Os primeiros progressos se realizam lentamente,
porque ainda não tem a vontade. Os primeiros momentos ainda, aquele primeiro passinho da evolução humana, é bem lento. Por quê? Porque ele ainda não despertou a vontade. Ele está ali meio ainda anestesiado. A linha de pensamento dele, essa parte cognitiva, ainda não está muito desenvolvida. Entende? Porque ele está no princípio, ele está no início. Ele ainda não consegue elaborar pensamentos. Por que hoje a gente está sofrendo tanto de doenças mentais? Você conhece isso aqui que está na minha mão? O celular. Aqui você tem um banco. Ainda há pouco eu resolvi um problema aqui rapidinho no banco. Aqui você tem um banco. Vocês lembram que a gente tinha que esperar o correio trazer a conta? Depois você ia para o banco, entrava na fila para fazer o pagamento, você vinha todo feliz que você pagou a conta do mês. Você lembra disso? E a foto, que você tirava a foto, pegava o filme da máquina, ia até uma loja sonora, mandava revelar, e aí você via que ficou feia aquela foto, quando ficava com aquele olho vermelho, horrível, na foto. Você lembra disso? Mas nós éramos habituados a saber esperar. A gente não sabia o que era adoecimentos mentais tão comuns como estão hoje. A gente precisa, tudo hoje é tão rápido. Eu resolvo as coisas tão rápido que isso me promoveu e construiu em mim um ser ansioso. E com uma mente extremamente barulhenta. E a gente está pagando um preço muito alto por isso. E os cientistas da tecnologia, eles sabem como fazer de cada um de nós uma marionete. Não, vídeos curtos prendem muito mais. Aí constrói esses vídeos curtos e estimula a própria sociedade a fazê-los. Coloca ali nessas plataformas, nesses aplicativos, e você fica vendo vídeo curto, vendo. Quando você foi ver, já se passaram quase 2 horas. Você é bom ver vídeo. E isso acelera a tua mente. Ninguém sabe mais o que é um livro para ler. Ninguém sabe mais o que é respirar antes de dormir. Aí depois desse volume de informações, até 11h30, meia-noite, às vezes até 1, 2 da manhã, você quer deitar e dormir? Não vai dormir. Se você quer dormir bem, a partir de 6 horas, não toque mais no telefone. Antes a gente vivia com um telefone fixo para uma casa inteira. Ninguém morreu. E agora a gente tem que viver escravizado desse aparelho? A gente começa a perceber o quanto esse aparelhinho, se nós não tivermos uma educação para utilizá-lo, porque nós não estávamos preparados para a tecnologia, nós não estamos educados para isso, e nós estamos tendo um número muito grande de adoecimento. Mas muito grande, não é pouco não, tá? Então ele diz, os primeiros progressos se realizam lentamente porque ainda não tem a vontade para secundá-lo, para segui-lo. E o que é essa vontade? Se você tem vício do celular, sem vontade firme, tu não vai conseguir se libertar disso. Você vai ter que dizer, eu não vou tocar nisso. Eu vou dormir sem tocar nesse troço. Eu não vou ver os TikTok da vida, a fofoca da vida. Não vou. Porque você entra numa rede social, tem 1001 comerciais. E o algoritmo ele é algo tão interessante, né? Tão demoníaco, que ele vai trazendo exatamente aquilo que você gosta. E aí nós estamos caindo igual patinho na lagoa. Malbaratando realmente, desvalorizando o nosso tempo. Fiquem atentos, viu? Segue uma progressão mais rápida
à medida que o espírito adquire o quê? Consciência mais perfeita de si mesmo. Então, quando é que vai haver um desenvolvimento? Quando eu tomar consciência mais perfeita de mim mesmo. Quem eu sou? O que é uma encarnação? Por que que eu estou aqui? Qual o propósito de eu estar aqui? Isso é ter consciência. Será que a gente nasceu só para casar? Ter filho, procriar? Brincar de empresário? Ganhar um dinheirinho? Uma casinha, um carrinho, viagem, pronto, acabou? Será que é só isso? Será que a vida se resume nisso? Uma vez que tudo isso fica? Então, à medida que nós vamos tendo consciência da nossa individualidade como ser, aí é que começa o nosso processo de evolução mais rápido. Enquanto isso, a gente está se enganando. Se ficou na mesma, não tomou consciência. Quando você toma consciência de algo, a tua atitude muda. É por isso que o Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: é impossível, isso é o seu Emmanuel. Em uma das obras da série Fonte Viva, eu não me recordo qual livro. Leia todos e você vai achar. Mas ele diz assim: é impossível fazer um estudo sério da doutrina espírita e não haver mudança. E sério é verdadeiramente a forma com que você encara o que você está fazendo. O teu comprometimento com o estudo. Porque se eu pego o livro hoje e esqueço, só pego na outra semana, isso não é seriedade. Então, se a gente faz esse trabalho sério, é impossível não haver mudança. A gente começa a enxergar a vida de outro jeito. Começa a enxergar. Muito legal, né? Para finalizar, gente, 610. Ter-se-ão enganados espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Olha que pergunta complexa. Ter-se-ão enganados espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, ou seja, ele foi criado ali separado, à parte de tudo? Resposta: eles terão se enganado? Ele diz não. Mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não pode vir senão a seu tempo. Então ele tem sido pensando: não, ele não estava errado não, mas é que não está dando para explicar tudo ainda. Tem que vir ao seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. O ser hominal, o espírito. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Nossa, isso aqui dá uma palestra. Ai, chega a dar vontade de coçar os olhos. O que ele está querendo dizer nesse finalzinho aqui? Dentro ali dos símios, existiam várias raças do macaco. Dentro da linha dos símios não tem várias raças ali dentro? Tem o orangotango, vai dizer para mim o nome. Chimpanzé, gorila, macaco prego, barrigudo, mico-leão, aranha. Então aqui a gente já trouxe várias espécies dentro dos símios, dentro ali dos macacos. Uma dessa espécie foi escolhida para habitar espírito. Logo, essa espécie, que nós não sabemos qual, ela foi passando por um processo de modificação física em várias e várias... Gente, isso é coisa para milhões de anos, gente. Então, os nossos primatas, eles tinham a forma muito parecida com os macacos, porque era um dos. Então, foi o grupo que Deus escolheu para habitar ali espírito.
E aquela raça, o corpo físico, foi passando por adaptação. Você acha que nós ainda não passamos mais por adaptações? O corpo? A gente continua. Só que é muito lento. Da mesma forma, o movimento do nosso planeta Terra. A gente diz, está esquentando, não, está esfriando. Porque os polos, eles estão se modificando. Leva aproximadamente 25 mil anos. Procure dentro da ciência e dentro do livro A Gênese de Allan Kardec. Tanto é que você percebe que o eixo... Por isso as geleiras começam a descongelar. É um processo natural. A Terra vai entrar em repouso. Os polos já estavam em repouso. Só que você já viu a posição do mar? Se você faz parte se você já conheceu uma cidade litorânea, você vai ver o mar modificando, ele vai subindo. Porque o planeta está em rotação. Sim, tem uma cidade que eu conheci em Barra Velha, no sul. E eram mansões lindas à beira-mar. Lindas, caríssimas. Sendo vendida a qualquer preço. Por quê? O mar está a 2, 3, 4 metros, gente. Então, isso mostra o quê? Que a Terra ela está em movimento. Então, tudo está em movimento, nada está parado. A gente tem que lembrar que o arquiteto é Deus. Ele sabe os perturbadinhos que estão aqui dentro. É Deus, o arquiteto é Deus. A cada 25 mil anos os polos invertem, que é para aqueles se recuperarem. É impressionante. Então ele diz, de fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Quais seres que podem conhecê-lo? Os espíritos. Aí o que é esse conhecê-lo? É chegar lá e dizer, oi pai, prazer, uma alegria estar aqui lhe conhecendo. Será que é isso? Então, o que os espíritos querem nos falar quando diz são eles que podem conhecer a Deus? O que será? Que forma metafórica é essa? Então, quando o nosso Senhor Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo? Eu conheço Deus, porque eu reflito Deus 100%. Por isso eu sou chamado de filho. Porque eu reflito o meu Pai. Então, isso é conhecer Deus. Então, a espécie humana é que tem a capacidade de refletir Deus. E o modelo mais perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos animais. É isso que a gente tem que entender. Eu não posso mais me permitir ter comportamento de um ser primitivo. Gritar, discutir, morder, jogar objetos, marcar território, achar que é dono. Isso é coisa de bichos. Vocês já viram 2 cachorros brigando? Eu fico olhando. Porque eles ficam medindo ali força. E ele, né? Vocês já prestaram atenção, os animais, né? E alguns bois ficam batendo assim, para ver quem tem mais força. Uma das coisas mais primitivas que a gente tem ainda no ano de 2025 também são essas brigas, essas lutas absurdas. FFC, UFC, não sei o que, MM, não sei o que. São os gladiadores ainda. E a gente reúne a família frente à televisão e vê as pessoas, homens e mulheres. Gente, então é muito primitivo isso. Detalhe, é proibido fazer rinha.
Sabe o que é isso? É colocar 2 galos para se matar. E ser humano? Ah, não, ser humano pode. Olha o absurdo da hipocrisia. Sabe por quê? Aquelas pessoas entram ali e tem muita gente apostando. Apostas muito altas. E se tem aposta é jogo. Então o cachorro não pode mesmo. O galo não pode mesmo. E o ser humano também não deveria. Mas a responsabilidade não é só de quem constrói, é de quem assiste. Porque você está dando audiência. E se tem audiência, vai continuar tendo esses absurdos. Então não é algo isolado. Por isso que diz, quando um cai, a sociedade cai junto. E nós somos responsáveis, como sociedade, pelas nossas escolhas, pelo que fazemos, pelo que assistimos, pelo que aplaudimos. Achei interessante isso. O cidadão parou, tem um pessoal meio doidinho, né? Olha, nós estamos aqui defendendo a tese contra a morte de tartarugas, não sei o quê. Não, muito bem, não, eu assino. E essa outra aqui é contra o recém... não, mas ele usa o termo bem assim, crianças que estão sendo geradas no ventre, seres humanos, a gente também... Não, isso aí não. Isso aí... Mas isso aqui pode? Não, isso aqui não pode. Mas isso aqui ser humano? Não, ser humano pode. A mulher é dona do seu corpo, ela pode fazer. Então, olha o nível do adoecimento humano, né? Do adoecimento humano. E hoje a gente vê, através das ultrassons, que hoje está bem adiantado, tem 3D, né? Gente, tem vídeos do pai falando com a barriguinha ali, né? Com a barriguinha da mãe, e falando com a sua filha ou com o seu filho. E o feto se sacode, balança, sorri dentro do ventre, né? Para você ver a interação e a importância ali do pai e da mãe interagindo com aquele ser que está chegando. Por isso é que dentro, hoje a gente já aborda realmente isso, que a vida intrauterina já vai fazer parte e contribuir para a personalidade daquele ser. Então imagina uma vida intrauterina em que a mãe rejeita, em que o pai rejeita, em que a mãe pensa em aborto. Isso tudo vai ficar marcado nessa personalidade, né? Então vem baixa autoestima, grande problema de rejeição. A pessoa, para compensar, ela quer ser amada, ela quer ser idolatrada, ela quer ser aplaudida, ela quer ser recebida. Se por um acaso alguém passar e não falar, pronto, a pessoa já vai ficar mal. Isso tudo é a dificuldade, porque aciona a rejeição que teve na vida intrauterina. E aí, gente, o papoco é grande. Esses somos nós, né? Por isso que a gente diz assim, mas superei tudo, eu estou aqui, tá nada. Está cheio de encrencas, cheio de feridas a serem tratadas dentro de nós, não é verdade? Foi bom, gente? Foi bom estudar? É bom, né, estudar? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto maior o meu progresso, mais distante eu estou. Quanto menor o meu progresso, mais próximo eu estou. Mas não é próximo de tempo, é próximo de comportamento.
Entende? Porque nós já podemos... de repente eu comecei com um grupo que nós temos o mesmo tempo, idade cronológica, o mesmo tempo que desenvolvemos, que fomos criados, o princípio inteligente. E o processo de evolução até onde Deus conduz, foi tudo ok. Estamos juntos, lado a lado. A partir do momento que nós adquirimos a espiritualidade, o ser espírito, não mais um princípio inteligente, mas o ser espírito, e que iniciou o processo de evolução, isso quer dizer que a gente foi juntinho? Não. Então, há casos que já tem uns que estão lá na frente e outros que ainda estão aqui batendo pé, por conta do livre-arbítrio. Então, tudo depende das nossas escolhas. Processo de evolução. Quando o Senhor Emmanuel é questionado sobre a evolução do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro Consolador, ele diz, o que me cabe, o que nós sabemos é que o que se fala no mundo espiritual da evolução do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele é um daqueles espíritos que teve a evolução reta. Não perdeu tempo. Nós, terrícolas, perdemos e continuamos perdendo. A gente ainda não entendeu a lição. Até ele se transformar em espírito, e a partir daí Deus ainda vai conduzindo. Quando ele percebeu que desenvolveu toda a intelectualidade, a razão, ele disse, meu filho, agora é contigo. Mas a minha lei vai estar gravada na tua consciência. E eu vou te mandar os melhores professores para te dizer como que tu tem que fazer. Mas a partir de hoje tu assume a responsabilidade das tuas escolhas. Porque eu quero que você comece a andar com as suas próprias pernas. Eu te trouxe durante bilhões de anos, agora é contigo. Mas tem o seguinte, filho, eu vou estar sempre puxando o teu freio. Sempre te mandarei bilhões de avisos. Então, a partir do momento que eu vou adquirindo o livre-arbítrio, é porque eu também vou adquirindo a razão. E a razão, ela me dá a consciência e a liberdade, daí o livre-arbítrio, a liberdade de escolher seguir ou não o instinto. O instinto é ruim? Não. O próprio corpo, ele diz, chega. Então, quando é que vai haver um desenvolvimento? Quando eu tomar consciência mais perfeita de mim mesmo. Quem eu sou? O que é uma encarnação? Por que eu estou aqui? Qual o propósito de eu estar aqui? Isso é ter consciência. Então, à medida que nós vamos tendo consciência da nossa individualidade como ser, aí é que começa o nosso processo de evolução mais rápido. Enquanto isso, a gente está se enganando. Quando você toma consciência de algo, a tua atitude muda. É por isso que o Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, é impossível fazer um estudo sério da doutrina espírita e não haver mudança. E sério é verdadeiramente a forma com que você encara o que você está fazendo. O teu comprometimento com o estudo. Então, o que os espíritos querem nos falar quando diz são eles que podem conhecer a Deus? O que será? Que forma metafórica é essa? Então, quando o nosso Senhor Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo? Eu conheço Deus, porque eu reflito Deus 100%. Por isso eu sou chamado de filho, porque eu reflito o meu Pai. Então, isso é conhecer Deus. Então, a espécie humana é que tem a capacidade de refletir Deus. E o modelo mais perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos animais. É isso que a gente tem que entender. Eu não posso mais me permitir ter comportamento de um ser primitivo. Gritar, discutir, morder, jogar objetos, marcar território, achar que é dono. Isso é coisa de bichos. E nós somos responsáveis, como sociedade, pelas nossas escolhas, pelo que fazemos, pelo que assistimos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim nós agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Jesus, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.